Olá, caros cristãos! Hoje vos convido a viajar comigo nesta nova jornada sobre a vida dos santos e santas da Igreja Católica. Hoje vamos falar sobre a vida de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo nasceu em uma terça-feira de Páscoa, em 24 de abril de 1581, na aldeia de Pouy, na Gasconha. Como era então frequente, Vicente foi batizado no mesmo dia de seu nascimento. Era o terceiro filho do casal João de Paulo e Bertranda de Moras, camponeses profundamente católicos. Seus 6 filhos receberam um ensino religioso em casa através de Bertranda. Vicente desde cedo destacou-se pela notável inteligência e devoção. Em frente à sua casa, em um pé de carvalho, havia um buraco, ele colocou lá uma pequena imagem da Santíssima Virgem, a quem diariamente ajoelhava e fazia uma oração. Diariamente conduzia os animais para melhores pastagens, onde ficava a vigiá-los. Aos domingos ia à aldeia, com seus pais, para assistir à missa e frequentar o catecismo. O senhor vigário aconselhou a seu pai para colocar o garoto Vicente em uma escola, via nele um grande futuro, devido à sua inteligência. O pai, que era ambicioso, colocou-o em um colégio religioso, desejando que fosse padre e se tornasse o apoio da família. Foi matriculado em um colégio de padres franciscanos, na cidade de Dax, onde ele fez os estudos básicos. Em 4 anos, se tornou professor. Isto lhe permitiu concluir os estudos de teologia na Universidade de Toulouse. Foi ordenado sacerdote, aos 19 anos, em 23 de setembro de 1600. Ordenou-se padre e logo passou pela primeira provação. Uma viúva que gostava de ouvir as suas pregações, ciente de que ele era pobre, deixou para ele sua herança uma pequena propriedade e determinada importância em dinheiro, que estava com um comerciante em Marsella. No retorno desta viagem a Marsella, em 1605, o navio em que se encontrava foi atacado por piratas turcos. Vicente sobreviveu ao ataque, mas foi feito prisioneiro. Os turcos o conduziram a Tunis, onde foi vendido como escravo para um pescador, depois para um químico. Com a morte deste, foi herdado pelo sobrinho do químico, que o vendeu para um fazendeiro, um renegado, que antes era católico e, com medo da escravidão, adotará a religião muçulmana. Ele tinha 3 esposas, uma era turca e esta, ouvindo os cânticos do escravo, sensibilizou-se e quis saber o significado do que ele cantava. Ciente da história, ela censurou o marido por ter abandonado uma religião que para ela parecia tão bonita. O patrão do padre Vicente arrependeu-se e propôs a ele uma fuga para a França, que só se realizou 10 meses depois, já em 1607. Eles atravessaram o mar Mediterrâneo em uma pequena embarcação e conseguiram chegar à costa francesa. De Aigues-Mortes foram para Avignon, onde encontraram o vice-legado do Papa. Vicente voltou à condição de padre e o renegado renunciou publicamente, retornando à Igreja Católica. Vicente e o renegado ficaram vivendo com o vice-legado e, quando este precisou viajar a Roma, levou-os em sua companhia. Durante a estada na cidade, Padre Vicente frequentou a universidade e se formou em direito canônico. E o renegado foi admitido em um mosteiro, onde se tornou monge. O Papa precisou mandar um documento sigiloso para o rei Henrique IV da França e Padre Vicente foi escolhido como fiel depositário. Devido à sua prontidão, o rei Henrique IV nomeou o capelão da rainha Margarida de Valois. Padre Vicente era encarregado da distribuição de esmolas aos pobres e fazia visitas aos enfermos no Hospital de Caridade em nome da rainha. Após o assassinato de Henrique IV da França, em 1610, São Vicente passou um ano na Sociedade do Oratório, fundada pelo cardeal Pierre de Berulle. Mais tarde, Padre Berulle foi nomeado bispo de Paris e indicou Vicente de Paulo para vigário de Clichy, subúrbio de Paris. Caros espectadores, uma pausa para informar o seguinte. Você que está assistindo este vídeo, inscreva no canal, compartilhe com os amigos e familiares, deixe o vosso like e comente. Obrigado. Vicente fundou a Confraria do Rosário e todos os dias visitava os doentes. Atendendo a um pedido de Padre Berulle, partiu e foi ser o mestre dos filhos do general das Galés e residir no Palácio dos Gondy. Naquele período, a marinha francesa estava em expansão e,
Para resolver o problema da mão de obra necessária para o remo, era costume a condenação às galés por delitos comuns. Vicente empenhou-se nesta missão, lutando por mais dignidade para estes prisioneiros, que viviam em condições sub-humanas. No trabalho em favor dos condenados às galés chegou até a se colocar no lugar de um deles para libertá-lo. As propriedades da família dos Gondi eram muito grandes e Padre Vicente e a Senhora de Gondi faziam visitas às famílias que residiam nestas propriedades. Foi assim que o Padre Vicente percebeu como era necessária a confissão deste povo. Na missa dominical, ele fazia com o povo a confissão comunitária. Conseguiu outros padres para as confissões, pois eram muitos os que queriam esse sacramento. Padre Vicente esteve nas terras da família Gondi por 5 anos. Foi a Paris, e mais tarde, a pedido do Padre Berulli, voltou para a casa dos Gondi por mais 8 anos. Sua piedade heróica conferiu-lhe o cargo de capelão-geral e real da França. Vendo o abandono espiritual dos camponeses, fundou a Congregação da Missão, que são os padres lazaristas, para a evangelização do pobre povo do interior. A Congregação da Missão demorou de 1625 até 12 de janeiro de 1633 para receber a bula do Papa Urbano VIII, reconhecendo-a. Em 1643, Luís XIII pediu para ser assistido, em seu leito de morte, por Vicente, tendo morrido em seus braços. A seguir foi nomeado pela regente Ana de Áustria, de quem era o confessor, para o Conselho de Consciência. Num apelo que o Padre Vicente fez durante sermão em Châtillon, nasceu o movimento das Senhoras Damas da Caridade. A primeira irmã de caridade foi a camponesa Margarida Nacial, que contou com a orientação de Santa Luísa de Marillac que, mais tarde, estabeleceu a Confraria das Irmãs da Caridade, atuais Filhas da Caridade. De apenas 4 irmãs no começo, a confraria conta, hoje, com centenas delas. Foi também ele o responsável pela organização de retiros espirituais para leigos e sacerdotes, através das famosas conferências. Inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente de Paulo foi o criador de muitas obras de amor e caridade. Sua vida é uma história de doação aos irmãos pobres e de amor a Deus. Existem diversas biografias suas, mas sabemos que nenhuma delas conseguirá descrever com total fidelidade o amor que tinha por seus irmãos necessitados. Muitos acham que a maior virtude de São Vicente é a caridade, mas sua humildade suplantava essa virtude. Sempre buscava o bem da Igreja. São Vicente de Paulo foi um pai dos pobres e um reformador do clero. Basta dizer que a Associação dos Filhos de Maria, hoje Juventude Mariana Vicentina, criada a pedido da Virgem Maria que apareceu a Santa Catarina Labouré na noite de 18 de julho de 1830, e as Conferências Vicentinas, fundadas por Antônio Frederico Ozano e seus companheiros, em 23 de abril de 1833, foram inspiradas por ele. Espalhadas no mundo inteiro, vivem permanentemente de seus exemplos e ensinamentos. Segundo São Francisco de Sales, Vicente de Paulo era o padre mais santo do século. Faleceu em 27 de setembro de 1660 e foi sepultado na Capela Mãe da Igreja de São Lázaro, em Paris. Foi canonizado pelo Papa Clemente XII em 16 de junho de 1737, em 12 de maio de 1885 é declarado patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica, por Leão XIII. 52 anos após a sua morte, o corpo foi exumado pela primeira vez diante de 2 médicos, autoridades da Igreja e outras testemunhas. Foi encontrado incorrupto, com sinais de deterioração apenas no nariz e nos olhos. Os médicos atestaram que esta preservação não poderia ser natural. 20 anos mais tarde, por ocasião da canonização, o corpo já estava em estado de decomposição devido a inúmeras inundações no terreno. 4. O corpo de São Vicente de Paulo foi reconstituído em cera e está atualmente exposto à visitação pública na Capela de São Vicente de Paulo, na Rua de Sèvres, Metro Vanial, em Paris. Seu coração encontra-se em um relicário na Capela Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Rezemos a oração a São Vicente de Paulo. Ó glorioso São Vicente, patrono de toda a caridade, Pai daqueles que estão na miséria e que, enquanto na terra,
jamais deixou de amparar a todos que a vós recorreram, considerai os males que estão nos oprimindo e vinde em nosso socorro. Obtende junto do Senhor ajuda para os pobres, alívio para os enfermos, consolo para os aflitos, proteção para os abandonados, espírito de generosidade para os ricos, a graça da conversão para os pecadores, entusiasmo para os padres, paz para a igreja, tranquilidade e ordem para as nações e salvação para todos. Permiti-nos comprovar os efeitos da vossa misericórdia e intercessão e assim sermos ajudados nas misérias da vida. Possamos nós estar unidos com o Senhor no paraíso, onde não existe mais dor, choro ou tristeza, mas alegria, contentamento e duradoura felicidade. Amém.